Fala, galera, eu ainda tô destruído com essa eliminação, com essa cobertura. Foram horas de barco, viagem de avião, né? E a gente estuda muito, lê muito. Eu sou formado desde 2001, jornalista pela Gama Filho, que infelizmente nem existe mais. Eu e meu amigo Sandro Gama, vascaíno, mas que nos formamos na Gama Filho. E esse meu vídeo hoje é um desabafo total, porque eu fui cruelmente atacado por apenas fazer uma pergunta ao Tite quando ele se levantava, porque não me deram o microfone, porque eu cheguei no final da coletiva, não sabia da pergunta que tinha sido feita pelo companheiro Fred Gomes. Inclusive quero agradecer ao GE, que fez uma matéria fantástica falando da promessa do Tite, né? E do próprio Tite ter pedido para ser cobrado. Cobrar não é atacar, não é xingar. Cobrar é perguntar na coletiva. E foi o que eu fiz. Para mim, eu ainda estava dentro do ambiente da coletiva, eu estava credenciado, eu sou formado, eu sou jornalista. Eu escolhi um nicho. Eu hoje sou um jornalista que fala de Flamengo, que eu coloco o uniforme do Flamengo. Se em alguma regra tiver que, olha, não pode usar a camisa do Flamengo no seu ambiente para falar de Flamengo, eu não usarei a camisa do Flamengo, porque eu sou jornalista. Em primeiro lugar, eu sou jornalista, eu tenho um compromisso com a verdade, um compromisso em fazer a pergunta que o torcedor, que o espectador quer ouvir. E foi o que eu fiz, que foi a mesma pergunta do Fred Gomes, e que eu não sabia que ele tinha feito porque eu cheguei ao final, por problemas até inclusive da segurança. Tinham muitos torcedores do Penharol e eu não conseguia passar. Tinham muitos torcedores na área da zona mista e da coletiva. Eu fui atacado na minha honra, eu fui atacado de todas as formas por uma jornalista, e deixar claro, foi uma apresentadora da ESPN, que citou o meu nome, inclusive. Não sei de outros que estavam presentes. Hoje eu soube de um outro que, inclusive, é um amigo e que estava nas transmissões da ESPN e que também foi contra a minha atitude, uma atitude, né, digna, justa, uma atitude onde eu só perguntei o que o torcedor queria escutar, queria que fosse feita essa pergunta. Eu não sabia que ela já tinha sido feita. E no entendimento dessa pessoa que me procurou para me explicar, ele disse que foi over a minha pergunta. Eu estou dizendo para ele, não foi over a minha pergunta. A minha pergunta foi... Ela foi pertinente a partir do momento que eu não sabia que ela havia sido feita. Agora, se é para ter um debate de influenciador, eu não me considero influenciador, né? Eu não me considero influenciador. Eu sou jornalista formado, e esse nome influenciador eu acho muito... Eu não estou aqui para influenciar ninguém. Eu sou jornalista, estou com 46 anos e me considero um cara muito justo, um cara que defende quem tem que ser defendido, um cara que questiona o que tem que ser questionado. Então eu não posso aceitar ser tratado como apenas, né, um influenciador. Tem muitos que nunca estudaram, nunca se formaram, também não sou de entrar em briga por isso, mas eu sempre defendi que o jornalista que tem que estar na coletiva e na zona mista, ele tem que ser formado. E isso é um erro que eu considero do Brasil. O jornalista, para mim, tinha que ser formado, tinha que ter estudado, tem que conhecer a profissão que ele exerce a fundo. E eu fiz isso. Eu estudei e eu não estava ali como a jornalista ou a apresentadora, que eu também não sei se ela é jornalista, como ela falou, que eu estava ali como torcedor dentro do ambiente da coletiva. Eu, em momento algum, eu sou mal educado, em momento algum eu desacato alguém, em momento algum eu subo o tom, eu estou lá atrás, eu faço uma pergunta ao Tite,
E a forma que eu fui tratado por muitos na ESPN, a mesma que me pediu as imagens, e eu falei, não, as imagens são da Raíza e da Jéssica. Mas atendi eles muito bem, passei o contato, como eu sempre tratei todos da imprensa, meus companheiros da imprensa. É uma pena o tratamento que eu estou recebendo, como se eu fosse um bandido, como se eu fosse um cara que não deveria estar ali. Quem deveria estar ali? Qual é a regra correta? Eu tenho a minha forma de pensar, eu acho que o jornalista tem que ser formado. Quantos ali realmente são? A minha vontade tem que ser uma realidade? A sua vontade, de quem me atacou, tem que ser a realidade? O que a ética diz? O que diz realmente, né? E eu, de verdade, o que me assusta é ver que na comissão de muitos de muitas associações, eles têm justamente pessoas que nunca estudaram, que nunca se formaram, debatendo sobre algo que eles não teriam condições de debater. Olha esse absurdo. Como que alguém que não é formado quer cobrar comportamento de um jornalista e que eles nem sabem se é ou não formado, mas quer cobrar algum tipo de comportamento, sendo que ele não é formado. Como é que ele pode estar em alguma comissão? Então eu quero entender o seguinte, aonde vamos parar? E eu vou até o fim nessa batalha pelo direito de liberdade de expressão. O que eu fiz ontem foi uma atitude mais jornalística da coletiva. E aí eu tenho que bater palmas ao Fred Gomes, do GE, que fez a mesma pergunta, eu não sabia. E não considero cobrança, viu, Fred? É uma cobrança entre aspas, porque é o que o técnico mesmo falou. Me cobrem. Né? O menino Carlos Daniel eu não sei se ele é jornalista, né? E também não trato influenciador de forma pejorativa não, tá, gente? De forma alguma. O que eu tô falando é o seguinte, há uma diferença, eu sou jornalista formado, né? Pela Gama Filho. E o Carlos Daniel, eu não sei se ele faz jornalismo, mas ele fez um post muito interessante, tá? Eu vou trazer aqui, eu vou reagir a alguns aqui, olha isso. Ó. Eu prometo, eu coloquei prometo pra ti, do que a gente ia fazer gol. Eu coloquei prometo. Vai criar metade das oportunidades que criou hoje, vai fazer gol lá. Me cobra depois. Mas eu projetei, né? Senão, sim, tá me cobrando, eu tenho todo o direito, mas eu não coloquei prometi, porque promessa é uma coisa, tá? Eu não sou futurista, cara. Tá? Eu disse que nós íamos colocar isso, e era o objetivo. De fato, vejo essas coisas dentro do futebol e fico me perguntando assim, cara, será que ele acha que todo mundo é otário, assim, todo mundo é babaca, né? Não tem nada gravado. O cara fala em rede nacional, ao vivo, que o Flamengo vai fazer gol lá. Podem me cobrar. E aí depois ele mete, não, mas por quê? Não, foi assim, eu não prometi não, porra. Tem que bater no peito. Prometi, mas os caras não fizeram gol, pô. É melhor, mais bonito, entendeu? Bota a cara, tá falando. Eu falei que ia fazer gol, mas não fez. E aí, é isso. Mais bonito do que ficar gaguejando e falando que não falou, né? Pelo amor de Deus. Se eu prometi, eu coloquei prometo. Exatamente. Carlos Daniel, né? Faz um trabalho fantástico. Eu não sei se ele é formado, mas de qualquer forma é o que eu tô falando. Há um preconceito muito grande de boa parte da imprensa tradicional, da mídia tradicional, com quem faz o trabalho no YouTube, com quem não tem carteira assinada. Então, aqueles que têm carteira assinada, que trabalham, né, boa parte deles que trabalham em TVs e rádios e tudo mais, tem um preconceito com a gente que não tem carteira assinada. E eles, talvez por preferência deles, como eu falei no Instagram, eles gostem de ter carteira assinada e de serem gatinhos, paus mandados dos seus superiores.